Meus amigos, Kombanwa, boa noite, os. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. No dia 22, foi feita uma divulgação, uma publicação, onde se falava sobre viagem no tempo. E como a gente está falando de cosmologia, nós discutimos um pouco em cima desse assunto. Agora eu quero comentar com vocês uma situação interessante. Quando você é criança, talvez vocês tenham feito isso, mas você vai em um barranco, está lá brincando com musgo, por exemplo, e aí, normalmente criança enxerga bem, a gente presta um pouco mais de atenção, e eu me lembro de perceber a semelhança naquele micro mundo com o nosso macro, de repente. Então, aquele lance de você olhar e falar, poxa vida, mas esse matinho aqui, ele se parece tanto com uma bananeira, ou com uma palmeira, ou com um pinheiro, só que em miniatura, aquela coisinha minúscula, né? Talvez vocês já tenham passado por isso, mas é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Então, uma visão para lá do gigante, uma visão aqui mais perto de alguma coisa muito parecida, mas minúscula demais. Então, agora, no dia 21, dois cientistas italianos, um pesquisador na área de cosmologia e o outro de neurocirurgia, eles se uniram e, como foi publicado, eles criaram uma teoria interessante. Eu falo como foi publicado, porque eu acho que muita gente deve ter percebido isso antes, talvez já tenha algum trabalho, mas oficialmente o que chegou para nós agora é o desses dois. E então eles chamam de cérebro de galáxias, porque segundo eles, o nosso cérebro é como um universo em miniatura com estruturas surpreendentemente semelhantes. Então eles publicaram um artigo numa revista bastante famosa, científica, onde eles detalharam as semelhanças entre dois dos mais complexos sistemas da natureza, a rede cósmica de galáxias e a rede neural humana. Então, segundo o estudo, e respeitada a diferença de escala, porque a diferença de tamanho é infinitamente absurda, mas os dois apresentam níveis muito semelhantes de complexidade e auto-organização. E ambos se organizam de uma maneira semelhante, em longos filamentos interconectados por nós. Além disso, olha que interessante, tanto as galáxias quanto os neurônios representam apenas cerca de 30% das massas totais do universo e do cérebro. Os outros 70% são compostos, em ambos os casos, por algo aparentemente passivo. No primeiro caso, energia escura. Naquela apostila que eu passei para vocês, fala bastante sobre essa energia escura. E no nosso organismo, água. Então, a partir das características compartilhadas entre os dois sistemas, os pesquisadores compararam simulações da rede de galáxias com seções do córtex cerebral e do cerebelo humano. Então, eles colocam: calculamos a densidade espectral dos dois sistemas. Esta técnica que eles utilizaram é frequentemente empregada em cosmologia para estudar a distribuição espacial de galáxias, disse um dos pesquisadores. E a nossa análise mostrou que a distribuição da rede neural do cerebelo segue a mesma proporção da distribuição da matéria na rede cósmica. Claro que numa escala diferente, mas respeitadas as proporções, é muito parecido. Os dois pesquisadores também calcularam o número médio de conexões em cada nó de ambos os sistemas e a tendência de agrupamento de várias conexões em nós centrais mais relevantes dentro das redes. E, mais uma vez, os parâmetros estruturais revelaram níveis de concordância inesperados.
Provavelmente, a conectividade dentro das duas redes evolui seguindo princípios físicos semelhantes, apesar da diferença notável e óbvia dos poderes físicos que regulam galáxias e neurônios. Então, sempre mantendo aí um respeito pelas proporções. Tá? Com os resultados encorajadores deste estudo piloto, a equipe quer expandir a pesquisa, incluindo novas técnicas de análise de cosmologia e neurocirurgia, para entender melhor como essas estruturas se comportam e evoluíram ao longo do tempo. Então é muito interessante esta conectividade, esta interação entre diferentes campos do saber. Por isso que a gente está olhando matemática, biologia, cosmologia, lógica, porque olha que legal, neurocirurgia, cosmologia, e olha que coisa maravilhosa. Como eu havia feito no último estudo, eu acho muito interessante observar as pessoas que se manifestam, as críticas, os elogios, e vamos respeitar todas elas. De repente, aquela crítica que a gente achou que é extremamente falha, pode ser que tenha por detrás muita informação e vice-versa. Alguém colocou o seguinte, de cara, sensacional, parece que estamos a caminho de descobrir uma nova sequência de Fibonacci. Poxa, interessante. O que é a sequência de Fibonacci? É também conhecido como número de ouro, tem até um livro já escrito com esse nome. Ou ainda é o número de Deus, ou proporção áurea, ou ainda a assinatura de Deus, DNA divino. Então, para explicar por cima, falar assim superficialmente sobre o que é isso, quando você vai estudar estética, surge aquela pergunta, o que é belo? E a pergunta gera divergência de opiniões, porque a beleza é relativa de indivíduo para indivíduo. Mas, para a natureza e a matemática, a beleza é exata e se encontra na proporção áurea. Normalmente eu falo de simetria, que ainda vai um pouco mais além. A proporção áurea pode ser encontrada em vários diferentes elementos da natureza, tanto aqui na Terra e no espaço. É um padrão que se repete. É uma das sequências matemáticas mais perfeitas já encontrada pelo homem. E está presente na arquitetura, no design, no mundo das artes. Então aí surge uma pergunta para colocar o negócio mais prático, mais palpável. Onde a sequência de Fibonacci é encontrada na natureza? Então, o que costuma se afirmar é que um bom observador notará que a sequência liga-se facilmente à natureza. É muito comum encontrar nas copas das árvores, no ramo de uma planta, nas folhas, em pétalas de flores. Falando no campo biológico, porque as plantas conseguem absorver maior radiação solar devido a este arranjo estrutural. Falando a nível de matemática, matematicamente, a proporção áurea é uma constante real algébrica irracional, obtida quando dividimos uma reta em dois segmentos, de forma que o segmento mais longo da reta dividida pelo segmento menor seja igual à reta completa dividida pelo segmento mais longo. E aí tem os valores que não interessa para a gente ver agora. E na maioria das vezes a proporção áurea é simbolizada usando π, a 21ª letra do alfabeto grego. Assim como o número π, que é a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, os dígitos continuam teoricamente até o infinito. Na maioria das vezes, a proporção áurea é simbolizada usando π. Então é interessante lembrar isso, porque depois a gente vai ver as letras que representam conhecimento, a filosofia no caso,
o emblema anterior, antigo da filosofia, anterior, no caso, a coruja, e a gente vai estudar isso aqui novamente. Então, existem muitas teorias possíveis sobre quando o ser humano começou a usar a proporção áurea. Porque a gente vai falar, poxa, uma coisa que descobriram agora, acredita-se que provavelmente o homem empregou o conceito quando projetou o Partenon no século V a.C. Platão escreveu sobre isso. Euclides foi o primeiro a descrever em sua obra Os Elementos, há 2.300 anos atrás. No início do século XIII, o italiano Leonardo Fibonacci descobriu propriedades únicas de uma sequência de números e registrou o negócio, então ficou bonitinho, e a partir dele, levando o nome dele. A gente vai voltar a ver isso futuramente, mas é interessante já ter uma ideia, isso para quem não tinha. Eu não tinha ideia, ficou sabendo, gera uma certa curiosidade, pesquisa um pouquinho. A gente pode falar mais sobre isso também, porque esse DNA divino, essa assinatura que existe em todas essas coisas, é algo interessante de ser questionado. Uma outra pessoa comentou o seguinte: Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo. Então aqui a gente está falando de hermetismo, a gente também vai pesquisar isso um pouquinho, inclusive para explicar sobre o emblema anterior da nossa escola. Uma outra pessoa colocou: espero não ter um planeta Terra nos miolos. Outra pessoa: cada cabeça é um universo e o cérebro uma galáxia. E nessa galáxia cerebral há planetas, e a galáxia que estamos é um cérebro. O planeta é um neurônio e nós somos as moléculas. Olha o que alguém colocou: estamos dentro do cérebro de Deus. Nós já falamos lá atrás, né, que é um risco de sermos apenas um pensamento de alguém, né? Outra pessoa diz: o artigo não compara o cérebro com galáxias, mas com as estruturas formadas por galáxias chamadas de estruturas de larga escala. Tá. Então, só para ver que falar de cosmologia, de repente, não é algo que está tão distante da nossa realidade, porque muitas pessoas nunca nem ouviram esse termo. Normal. E aí a gente fala de algo assim, mas esse negócio eu nunca nem ouvi falar, está aí no nosso dia a dia. Coincidentemente, no dia 21, foi publicado também um artigo onde um neurocientista explica por que o cérebro é a estrutura mais complexa e enigmática do universo. E ele afirma que talvez a gente tenha mais neurônios do que as galáxias têm estrelas. Inclusive, ele nem fala talvez, ele é categórico, ele diz: temos mais neurônios do que a galáxia tem estrelas. Então, por coincidência, ele fez também uma comparação semelhante. Este escritor, esse pensador, este neurocientista é um argentino, então não tem nada a ver com as outras pessoas. Ontem eu falei que tinha o Fábio vocês conseguem localizar aí no Facebook, brasileiro, tem uma série de artigos dele na internet e tal, tudo mais. O pesquisador da Austrália, esse aqui da Argentina. Ele é um neurologista argentino, se chama Facundo Manes, e ele conversou com a BBC sobre o seu último livro, que é chamado Cérebro do Futuro, e foi publicado agora dia 21. Então, ele coloca que, embora tenha havido muitos avanços em pesquisas nos últimos anos, o cérebro continua sendo um órgão misterioso e complexo, repleto de segredos a serem desvendados. Para ter uma ideia, como a gente está falando aí o tempo todo de filósofos, de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, que estão lá muito longe de nós no tempo, e mesmo de uns mais recentes, aí, mas ainda assim há 100, 200, 300 anos atrás, esse Manes aqui, ele se formou em medicina pela Universidade de Buenos Aires em 1992. E ainda estudante, ele conseguiu uma bolsa de estudos em neurociências pela Associação Médica Argentina. E o cérebro passou a ser o seu grande objeto de estudo. Então é coisa meio recente, o cara está aí recentíssimo, igual a gente.
E ele já publicou diversos livros e estrelou em vários programas de televisão. Os Enigmas do Cérebro, Cérebro Argentino, tem parceria com outros escritores, onde ele escreveu lá o último livro, El Cérebro del Futuro, Cambiará a Vida Moderna na Nuestra Essência. E esses livros, como eu comentei com vocês, eu consegui baixar alguns, e como eu disse a vocês, caso alguém tenha interesse, eu repasso para vocês diretamente no WhatsApp. Como a gente começou a falar de cosmologia, e é uma coisa assim não muito comum, por coincidência eu achei esses 3 artigos e falei, poxa, eu vou comentar com vocês. Coisa bem recente. Eu posso passar depois esses artigos para vocês, esses livros, caso alguém se interesse. Ou link simplesmente para vocês verem. Até eu passei o link para vocês ontem, mas eles saíram em vários locais. Todos eles saíram na UOL, na revista Tilt, no R7, acho que Yahoo, Terra. Vários locais estão compartilhando isso aí, porque é coisa bem atual, bem interessante. Tá? Olha, muito feliz pela presença de vocês, por estarem aqui participando do nosso bate-papo. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. Um grande abraço, muita paciência e perseverança. Bom descanso. Boa noite, pessoal. Matashita. Boa noite. Matashita.